Meu boa tarde a todos vocês ouvintes, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, 9 de janeiro de 2021, e você está na sintonia da rádio JC Guaçucê em mais um programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e convido você a ficar conosco até às 15 horas. Onde quer que você esteja, receba o nosso carinho e o nosso obrigado pela sua audiência. Se você quiser participar, é só ligar no nosso WhatsApp através do número 088-981-351790. Peça sua música, ofereça, mande o seu recado, o seu alô e também sugestões para o tema dos próximos programas. O nosso programa hoje tem como tema Sacramento do Batismo. Invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e esse é o programa Conhecendo a Igreja. E hoje vamos falar sobre o batismo, sobre o sacramento do batismo. E como base para este programa usaremos a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica, o livro Confirmados na Fé, Iniciação Cristã de Inspiração Catecumenal, Crisma, e um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas, onde tem um apanhado de opiniões do que nos diz os grandes santos do início do século sobre o batismo. Então vamos lá. Mateus narra no capítulo 3, versos 13 e seguinte, o batismo de Jesus por João. Então Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por ora deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba, e vi sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Então está aí que nos fala a Sagrada Escritura sobre o batismo de Jesus. E, meus amados irmãos, podemos nos perguntar: Jesus precisava ser batizado? Ele necessitava? De maneira nenhuma, porque ele é o dono do batismo. Jesus é Deus, não podemos esquecer disso. E ele se deixou batizar por João para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Tudo o que Deus Pai falou pelos profetas, pela lei, sobre o Messias, sobre o Cristo, ele tinha que cumprir. Então Jesus cumpriu toda a justiça, tudo o que o Pai anunciou pelos profetas, para que assim ele pudesse dar testemunho da verdade, para que ele pudesse ser o exemplo para nós cristãos. Então, o que nos diz o catecismo sobre o batismo? Então, a partir do parágrafo 1223 a 1228, nos diz o seguinte: todas as prefigurações da antiga aliança encontram na realização em Cristo, sua realização em Cristo. Ele começa sua vida pública depois de ter se feito batizar por São João Batista no Jordão. E após sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos: e depois fazei
que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Está lá em Mateus 28, versos 19 e 20. No parágrafo 1224, nos relata o seguinte: Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo, preludiando a nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. Então é pelo batismo, é o batismo que nos torna novas criaturas. Foi em sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. A partir do dia de Pentecostes, a Igreja celebrou e administrou o Santo Batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com sua pregação: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Os apóstolos e seus colaboradores oferecem o batismo a todo aquele que crê em Jesus, judeus tementes a Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa, declara São Paulo ao seu carcereiro em Filipos. O relato prossegue e imediatamente o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus. Então, segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo, o crente comunga da morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Batizados em Cristo Jesus, em sua morte é que fomos batizados. Portanto, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Romanos 6, versos 3 e 4. Os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Santo Agostinho dirá do batismo: une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Então, é aí, meus amados irmãos, o que nos fala o catecismo sobre o batismo, né? É com o sacramento do batismo que vamos ter vida nova. Vida nova, vamos ser admitidos na igreja como irmãos na fé. Então, o que é que nos diz o livro sobre o batismo, né? Pelo batismo, começamos a fazer parte de uma comunidade de fé, da qual cada sacramento deve ser sinal e realização da presença de Jesus Cristo. Então, o batismo é essa porta de entrada da fé, na qual o crente batizado torna-se parte da comunidade de fé. Então faz essa imersão, esse mergulho na fé em Jesus Cristo. Então mergulhamos na vida de Jesus, somos incorporados à igreja e participantes de sua missão,
incorporamos-nos a Jesus Cristo, tornamos-nos filhos e filhas de Deus e irmãos de Jesus. Então, o batismo também nos traz uma missão. Então, nós batizados temos a missão de anunciar a boa nova, de anunciar esse Jesus que se doou por nós. Pelo batismo recebemos a vida nova de Jesus e a força viva do Espírito Santo. Assumimos ainda o compromisso de viver a fé unidos com os irmãos na luta por uma vida melhor. Então, no batismo nós recebemos a força do Espírito Santo e aqueles 7 dons infusos do Espírito Santo, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, é no batismo que nós recebemos o dom do Espírito Santo, e esses dons do Espírito Santo já penetram no nosso ser ao sermos batizados. O batismo transforma-nos em morada da Santíssima Trindade, liberta-nos do pecado e nos dá força para lutar contra o mal. Então, o batismo é esta marca de Deus, do Espírito Santo, é um selo do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, que passa a habitar em nós. E como diz São Paulo, somos templo, passamos a ser templo do Espírito Santo. Por isso devemos lutar para viver uma vida de santidade, lutar contra o nosso pecado. Quando recebemos o sacramento do batismo, passamos de criaturas para filhos amados de Deus. Então nós recebemos a adoção filial de Deus pelo batismo. Então é no batismo que nós nos tornamos filhos de Deus, pela graça do Espírito Santo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é graça, meus amados irmãos. É graça de Deus na nossa vida, o sacramento do batismo. Em sentido figurado, nossa vida cristã é um permanente batismo, pois devemos sempre nos purificar e professar nossa fé em Jesus e na sua igreja, como atitude de permanente conversão no seguimento de Jesus Cristo, na vivência fraterna dentro da comunidade eclesial. Portanto, o batismo é para quem tem fé em Jesus Cristo, é para quem se compromete com os outros e vive a fé numa comunidade. Com o batismo nos tornamos participantes da missão sacerdotal, real e profética de Jesus Cristo. Então, o batismo tem essas 3 dimensões: sacerdotal, real e profética, ou seja, nós somos sacerdotes, profetas e rei. Então é essa tríplice missão de nosso Senhor Jesus Cristo que nós assumimos no nosso batismo. Então o batismo é esse mergulho, é essa busca de conversão diária, é um reafirmar da fé cristã. Então é esse mover-se pelo Espírito Santo que nós devemos e que viver e que nós adquirimos pelo batismo. Então, o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos lavados do pecado e adotados como filhos de Deus, tornando-nos irmãos em Cristo. Então, o batismo é esta porta de entrada, porta da vida no Espírito Santo, é o fundamento de toda a vida cristã. É pelo batismo que é apagado o pecado original, a mancha do pecado original, que Nossa Senhora não teve este pecado por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por graça daquele que devia vir nascer do seu ventre.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós nascemos com essa mancha do pecado original e não há confissão que apague, a não ser o batismo. Então é o batismo que apaga essa mancha do pecado original que nós recebemos hereditariamente de Adão. Então o pecado do orgulho, da desobediência, toda essa mancha vem em nós e é o batismo que apaga essa mancha. Na celebração do batismo, usamos símbolos. Batizar significa mergulhar, emergir, pois na igreja primitiva havia um grande número de pessoas adultas que se convertiam do paganismo, e um dos modos como se batizava era precisamente mergulhando a pessoa, como sinal de purificação. Com o passar do tempo, o número de pessoas adultas que se convertiam foi diminuindo, dando espaço a maior número de batizados de crianças, filhos dos que já tinham sido batizados. Então, no início, aconteceu o batismo de pessoas adultas. E aí você pode até se perguntar, mas por que nós, cristãos católicos, batizamos as crianças e não mais os adultos? Às vezes somos questionados e perguntados sobre este assunto, mas na Sagrada Escritura mesmo há relatos de crianças batizadas. Nós lemos aqui no início, quando São Paulo e Silas estavam no cárcere, louvando a Deus, e quando houve aquele grande terremoto que abriu-se as portas e todas as correntes se soltaram e o carcereiro quis se matar, e Paulo diz para que ele não faça nenhum mal, e aí ele vai e leva Paulo para ser lavado de suas feridas, e ele pergunta para Paulo o que é que precisa para ser salvo, e Paulo diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E aí foram batizados ele e todos de sua casa. Será que esse carcereiro não tinha nenhum filho, nenhuma criança? Quando São Pedro foi à casa de Cornélio, né? E lá batizou Cornélio e toda a sua família. Será que na casa de Cornélio só existia adulto? Não tinha criança? Então, desde o início, o Espírito Santo foi revelando à igreja que não precisava ser batizado apenas quando adulto, mas que poderia ser batizado também crianças. Então vamos continuar aqui no texto, né? Pois a igreja primitiva havia um grande número de pessoas adultas. Com o passar do tempo, o número de pessoas adultas que se convertiam foi diminuindo, dando espaço a maior número de batizados de crianças, filhos do que já tinham sido batizados. Por isso, o modo de se batizar foi se adaptando de tal forma que não fosse necessário mergulhar um recém-nascido numa piscina ou num rio. O mergulho na água simbolizava o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual o catecúmeno ressuscita como nova criatura, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. A luz tira as pessoas da escuridão, indica caminhos e a vela significa que o cristão recebe a luz de Cristo, que é luz do mundo. Então, a luz tira as pessoas da escuridão, indica caminhos. E quem é a luz, meus amados irmãos, senão o Cristo Jesus? Então está lá em Mateus 5, de 13 a 16, que Jesus é a luz do mundo. A vela significa que o cristão recebe a luz de Cristo. Então este é o símbolo da vela. O cristão torna-se luz do mundo no segmento de Jesus, como legítima testemunha diante da comunidade. Então, a vela tem esse sentido, este significado,
Então eu, como cristão batizado, torno-me luz para os irmãos no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância de se viver o que se prega, de tentar, de lutar para viver uma vida de santidade, para que eu possa ser luz para os meus irmãos, com o testemunho da vivência da fé. A luz tira as pessoas da escuridão, indica caminhos. A vela significa que o cristão recebe a luz de Cristo, que é a luz do mundo. O óleo é usado em muitas ocasiões na vida humana. Ele nos acompanha desde o nascimento até a morte, como alimento, remédio, combustível, lubrificante para iluminar, para fins terapêuticos, estéticos e nos perfumes. O óleo tem o caráter de dar força, resistência, agilidade, sabor, curar e conservar. Então, o óleo tem todas essas funções, todo esse caráter de, no batismo, dar essa força, essa resistência para lutar contra o pecado. Este sabor da vida cristã, esse curar e conservar-se numa vida de santidade ou numa busca incessante de vida de santidade, na conversão diária. Então, é o símbolo do óleo. Hoje agradecemos meus irmãos de coração pelo seu carinho. Nosso obrigado pela sua companhia nesta tarde de sábado. Hoje o nosso alô vai para você, que está sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê, abrilhantando assim a nossa tarde. E também para os nossos irmãos Ivonete e Venâncio na comunidade de Jurema. Estivemos em Jurema dia 6, apostolado da oração juntamente com os ministros, festejando junto com aquela comunidade os 25 anos de implantação do Santíssimo. Foi uma belíssima novena, parabéns a todos, muito bem planejado, obedecendo assim o distanciamento por causa da pandemia, foi muito bem organizado, vocês estão de parabéns. E gostaria de mandar um alô também para Tiago Evangelizar, Pedro Santo, Tiago Barros, Timóteo em São Paulo, José Monte Teixeira e Maninho. Também para os nossos aniversariantes da semana. Nossa Guaçucê, que agora dia 6 completou 61 anos. Também para a igreja de San Juan de Manágua, na Nicarágua. Terço dos Homens de Santa Isabel, Nezinho Pinheiro em São Paulo, Terço dos Homens de Nacional Mãe Rainha, Leonilda Ferreira em São Paulo, José do Patrocínio. Parabéns, uma chuva de bênçãos sobre cada um de vocês. Muita paz, saúde, fé, luz em seus caminhos e muito amor em seus corações. Feliz aniversário. Para deixar nossa tarde ainda mais alegre e festiva, escutaremos Batiza-me, Senhor. Continue conosco, a gente volta já já. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito.
Continuando a falar sobre os símbolos do batismo, a veste branca significa que somos revestidos como filhos e filhas de Deus. Todos os símbolos são acompanhados por palavras e no momento principal do batismo profere-se as palavras: Eu te batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Então é pelo batismo que nos tornamos filhos de Deus. O batismo é porta de entrada para a comunidade de fé, a comunidade cristã. E a nossa igreja, meus amados irmãos, é muito rica no simbolismo, em todas as celebrações, e o batismo não é diferente. Então, tem a luz que simboliza a luz de Cristo, que vem nos dizer que nós agora nos tornamos luz para os irmãos, né? Somos convidados, somos chamados por nosso Senhor Jesus a ser luz no mundo. O óleo que nos dá essa força, essa resistência, esse sabor de vida cristã, essa força na luta contra o pecado, para que nós possamos nos conservar numa vida reta, numa vida de santidade, numa vida de conversão diária. A veste branca que simboliza esta vida nova em Cristo Jesus. Então, é toda essa simbologia, tudo isso. E no diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vemos Jesus dizer a Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Então é no batismo que nós nascemos de novo, nascemos para uma vida nova em Cristo Jesus. Então o batismo é o ponto de partida na vida cristã. O cristão recebe a plenitude da vida em Cristo quando vive a fé e se engaja numa comunidade cristã, participando de sua vida e missão. No momento em que somos batizados, passamos a pertencer à comunidade cristã, que é a igreja. O batismo é o primeiro dos sacramentos. Convida-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que se encontram na palavra de Deus, nos evangelhos. O batismo é um novo nascimento para a vida de fé. Então, nós nos tornamos participantes desta comunidade de fé, nos tornamos filhos de Deus pelo batismo e também somos chamados a assumir a missão junto com Jesus, a missão de cristãos batizados, de anunciar esse amado Jesus, esse Senhor Jesus que se doou por nós, por cada um de nós. Então, o que nos dizem os primeiros padres da igreja, que nós chamamos e conhecemos pela patrística, os grandes santos do início do século, que eles nos falam sobre o batismo, como era vivenciado o batismo nos primeiros séculos. Então, o professor Felipe Aquino reúne um apanhado desses escritos, dessas opiniões, destes grandes ensinamentos desses padres dos primeiros séculos. Então vamos a ele. A igreja nos primeiros séculos ministrava numa única celebração para os adultos e crianças 3 sacramentos: o batismo, a crisma e a eucaristia, que são os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. Então são esses 3 sacramentos. Era tudo ministrado numa única celebração. Para os adultos havia uma preparação de 3 anos, o catecumenato na vigília pascal. O catecúmeno recebia os sacramentos. Então havia uma preparação de 3 anos, que era chamado catecumenato, e o sacramento acontecia na vigília pascal, né? O catecúmeno recebia os sacramentos. Então, muitos são os documentos e citações que narram o batismo nos primeiros séculos. Vamos conhecer algumas citações importantes dos padres da igreja
que nos esclarecem muitas coisas. Então, Tertuliano, no ano 220, escreveu no século III o Tratado sobre o Batismo, que fornece informações importantes. Ensina que os catecúmenos deviam invocar Deus com orações fervorosas, com jejuns, genuflexões e vigílias. O ministro, o bispo, na vigília pascal, benzia a água, o catecúmeno renunciava ao demônio. A seguir, o ministro perguntava: crês em Deus Pai? Após a resposta afirmativa, o catecúmeno mergulhava-o na água. Interrogava ainda: crês em Deus Filho? E crês em Deus Espírito Santo? Seguindo-se a cada resposta um mergulho na água. Depois o neófito, ou seja, o novo cristão, o novo batizado, era ungido com o óleo e recebia a imposição das mãos pela qual se comunicava o Espírito Santo. Então vamos lá. Tertuliano já nos diz que no batismo havia uma preparação onde o catecúmeno devia invocar a Deus com orações fervorosas, com jejuns, genuflexões e vigílias. Olha aí o jejum. A igreja, ela ensina que nos é necessário a prática do jejum para uma vida de santidade, uma vida de oração que vai nos ajudar nesta vida de santidade. Então, se perguntava ao catecúmeno: crês em Deus Pai, crês em Deus Filho, crês em Deus Espírito Santo? Ou seja, um dogma da Igreja Católica, da Santíssima Trindade, um Deus único, mas um Deus uno e trino em três pessoas distintas. Então, aí nós já vemos aí a relação do batismo, os dogmas professados pela nossa Igreja, só nessa citação de Tertuliano. Então, Santo Hipólito de Roma, no ano 235, descreveu sobre o batismo com detalhes em sua tradição apostólica. Ouçam os catecúmenos a palavra durante 3 anos. Escolhidos os que receberão o batismo, sua vida será examinada. Se viveram com dignidade enquanto catecúmenos, se honraram as viúvas, se visitaram os enfermos, se só praticaram boas ações, aproximando-se o dia em que serão batizados, exorcize o bispo cada um. Jejuem na véspera do sábado os que receberão o batismo. Ordene-se a todos que rezem e se ajoelhem. Impondo-se sobre eles as mãos, exorcizará o bispo todos os espíritos estranhos, para que fujam e não tornem jamais. Ao terminar o exorcismo, sopre-lhes no rosto. Depois de marcar-lhes com o sinal da cruz na fronte os ouvidos e as narinas. Depois de marcar-lhes com o sinal na cruz os ouvidos e as narinas, ele os fará levantar-se ao cantar do galo. Reze-se primeiro sobre a água na fonte ou derramando-se do alto. Em caso de necessidade, usa-se a água que se encontrar. Os batizados despirão as suas roupas, batizando-se primeiro as crianças. Todos os que puderem falar por si mesmos, falem. Os pais ou alguém da família falem pelos que não puderem falar por si. Batizem-se os homens e finalmente as mulheres. Nos números 38 a 51 está aí o ensinamento de Santo Hipólito de Roma. São Justino vai nos dizer no ano 151: os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos.
É em nome do Pai, de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebem a loção na água. Esse rito foi nos entregue pelos apóstolos. Olha aí o ensinamento dos apóstolos, amados irmãos. Didaquê, a doutrina dos apóstolos, no ano 100. Quanto ao batismo, batizai assim. Depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água. Se não puder ser em água fria, fazer em água quente. Se não tens bastante de uma ou de outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, jejuem o que batiza, o que é batizado e outras pessoas. Então, o jejum era uma prescrição para antes do batismo, antes de receber os sacramentos. Santo Irineu, Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai por meio do seu Filho no Espírito Santo. Pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito Santo não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Orígenes, bispo de Alexandria. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, bispo de Cartago. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Aqui podemos ver que a igreja desde os primórdios batizou os recém-nascidos. Às vezes nós somos questionados por que do batismo em crianças. Está aí o ensinamento dos apóstolos desde o início da igreja. Santo Hilário, tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. O Concílio de Cartago, no ano 418, que condenou o pelagianismo, rejeitou a posição daqueles que negam que se devam batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Então está aí, o Concílio de Cartago já condena esta posição de não batizar crianças. O Concílio de Florença, no ano de 1442, exigiu que fosse administrado o batismo aos recém-nascidos, o mais depressa que se possa fazer comodamente. Então, por que batizar crianças? A razão teológica pela qual a igreja batiza crianças é que o batismo não é como uma matrícula em um clube, mas é um renascer para a vida nova de filhos de Deus, que acontece mesmo que a criança não tome conhecimento do fato. Este renascer da criança a faz herdeira de Deus. A partir do batismo, a graça trabalha em seu coração como um princípio sobrenatural. Elas não podem professar a fé, mas são batizadas na fé da igreja, a pedido dos pais. Então, Santo Agostinho explicava bem isto. As crianças são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aqueles que as levam nos braços, embora também por eles, se são bons fiéis, mas sobretudo pela sociedade espiritual dos santos e dos fiéis. É a Mãe Igreja toda que está presente nos seus santos a agir, pois é ela inteira que os gera a todos e a cada um. Nenhum pai espera o filho chegar à idade adulta para lhe perguntar se ele quer ser educado, ir para a escola, tomar as vacinas, etc.
Da mesma forma, deve proceder com os valores espirituais. Se amanhã esta criança vier a rejeitar o seu batismo na idade adulta, o mal lhe será menor. Da mesma forma, se na idade adulta regenerar-se, os estudos ou as vacinas que os pais lhe proporcionaram na infância. Então a Bíblia dá indícios de que a igreja sempre batizou crianças. Na casa do centurião Cornélio, como eu falei anteriormente, que Santo Agostinho cita, com toda a sua casa, o negociante de Lídia, de Filipos, Atos 16, 14 e seguintes, o carcereiro de Filipos, 16, versos 31 e 33, Crispo de Corinto, Atos 18, 8, a família de Estéfanas, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16. Então, Orígenes de Alexandria e Santo Agostinho atestam que o costume de batizar crianças é tradição recebida dos apóstolos. Santo Irineu de Leão considera óbvia a presença de crianças e pequeninos entre os batizados, contra as heresias do século II. Um sínodo da África, sob São Cipriano de Cartago, 258, aprovou que se batizasse crianças já a partir do segundo ou terceiro dia após o nascimento. O Concílio Regional de Cartago, em 418, afirmou: também os mais pequeninos que não tenham ainda podido cometer pessoalmente um pecado são verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que, mediante a regeneração, seja purificado aquilo que eles têm de nascença. Está lá no Cano 2. Então, no credo do povo de Deus do Papa Paulo VI, o Papa Paulo VI afirmou: o batismo deve ser ministrado também às criancinhas que não têm podido ainda tornar-se culpadas de qualquer pecado pessoal, a fim de que elas, tendo nascido privadas da graça sobrenatural, renasçam pela água e pelo Espírito Santo para a vida divina em Cristo Jesus. E Jesus mesmo já disse: deixai vir a mim as criancinhas. Então a Bíblia sugere o batismo de todos, o que inclui as crianças. Em Atos 2, versos de 38 a 39, Atos 16, verso 15, Atos 16, verso 33, Atos 18, verso 8, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16. Em 1 Coríntios diz o seguinte: batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Então, o batismo é necessário a todos, inclusive às crianças. João, capítulo 3, verso 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então está aí algumas das citações. Lucas 1, verso 41 a 44, diz o seguinte: ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. No Salmo 22, 23, versos 9 e 10. Contudo, tu me tirastes do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então encerramos aqui, meus amados irmãos, esta conversa, este programa falando sobre o batismo com a Ave Maria, com a saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Deixo aqui o meu abraço a você que está sempre conosco, nos prestigiando com a sua audiência. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos fortaleça com fé, com esperança nesse novo ano. Peçamos pelos nossos irmãos que estão infectados pela Covid-19, peçamos pela saúde de cada um, peçamos pelos idosos, pelas crianças e por todas as pessoas que estão nos leitos de hospitais com a esperança de voltarem para casa com a sua saúde. Peçamos por todas as pessoas que estão encarceradas, Senhor, que Deus possa levar cada um à conversão. Peçamos por todas as pessoas que ainda não escutaram esse teu chamado, meu Senhor. Encerrarei rezando a oração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo de amor, dai-me a rica medida da tua graça eficaz. Dai-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta minha fé, fortalecei minha esperança e aumenta-me a confiança e inflama o meu amor. Concedei-me os teus dons, teus frutos e bem-aventurança. Santíssima Trindade, que minha alma seja o teu exemplo. Amém. Até no próximo sábado, meus irmãos, se assim Deus nos permitir. Mas continue conosco. Na sequência, Padre Reginaldo Manzotti, é a Hora da Misericórdia.